Segunda-feira, dia 26 de janeiro de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Olha, temos muitas coisas para conversar. Evidentemente que o assunto ainda está ligado ao movimento feito pelo Nicolas Ferreira e pelo Banco Master. Assunto não falta, tem muitos outros, mas como não dá para tudo, vamos aqui resumir os principais pontos, lembrando que o atual mandatário brasileiro teve um encontro fora da agenda com Daniel Vorcaro. Nós vamos falar disto também, ok? Agora, politicamente falando, a caminhada que terminou ontem, lá em Brasília, preparada aí pelo Nicolas Ferreira, incomodou demais o governo brasileiro. Não pelo ato em si, mas pelo que esse ato simbolizou dentro do jogo de poder, especialmente no momento político como esse que estamos vivenciando lá em Brasília, né? O atual governo e seus aliados aprenderam a administrar a política num ambiente controlável, com as redes sociais reguladas, imprensa alinhada, o judiciário ativo, né? E mobilizações fragmentadas. Eles estavam acomodados com isto, mas não esperavam que a caminhada mudasse esse tabuleiro político, porque saiu do virtual e entrou no território físico, imprevisível e simbólico, né? A caminhada intitulada Acorda Brasil gerou imagens fortes, criou a sensação de crescimento orgânico, escapou da moderação algorítmica e produziu fatos difíceis de desmentir. Ninguém pode lutar contra uma imagem, contra vídeos. Não adianta a USP vir com conversinha mole de 18 mil pessoas, né? Porque nós vimos muito bem, tanto em Brasília, conforme foi apresentado aí para todo mundo, como também em São Paulo, na Avenida Paulista. Agora, temos que fazer uma crítica à nossa direita, né? Que insiste ainda em querer difamar a própria direita. Eu não entendo o que passa na cabeça de determinadas pessoas. Eu percebo que existe agora uma campanha para desmoralizar Michele Bolsonaro. Nós entramos nas redes sociais e há muita gente criticando Michele Bolsonaro, porque ela não está respeitando a vontade do marido, que ela está ignorando o Flávio, porque ela quer ser vice do Tarcísio. Meu Deus do céu, não sei de onde saiu isto. Claro, saiu da imprensa da esquerda, evidentemente, saiu dessa imprensa consorciada, que para eles o que interessa realmente é esfacelar a direita. E, infelizmente, tem muita gente que entra nessa onda, querendo o quê? Criar um clima, um racha dentro da família Bolsonaro. Quem pode acreditar na ideia de que Michele está traindo Bolsonaro? É inacreditável. Mas, fato é que o dia de ontem provocou sim um desgaste para o sistema de poder no Brasil. Porque pode com isto ter se iniciado uma nova forma de reação da população diante daquilo que já conhecemos como sistema, principalmente por conta desse escândalo no governo federal que envolve o Banco Master, figurões dos três poderes. Sim, os três poderes estão envolvidos nisto, além de seus familiares, e que, obviamente, por uma pressão maior, de uma pressão no topo da cadeia de poder, a imprensa está então ajudando a detonar. Querem porque querem a cabeça do Toffoli. Enquanto isto, tiraram o foco daquele contrato de 129 milhões da esposa do outro ministro. Mas esta pressão, conforme eu comentei no vídeo anterior, vem também de fora, já que o problema do Banco Master ultrapassou os limites territoriais, entrando dentro dos Estados Unidos. E, claro, com isto, o Departamento
de Justiça americana já enviou agentes aqui no Brasil tentando entender toda essa maracutaia que envolve muita gente, né? Então é claro que isto criou um clima nada tranquilo no Palácio do Planalto. Dizem que por lá é fuxico, né? Dizem que por lá o mandatário petista anda inquieto, conversando com ministros em tom de reclamação, daquele jeito de quem sabe que algo está saindo do controle. Isto não é uma preocupação abstrata. Não. É medo, medo mesmo, que pode vir pela frente. Por quê? Esse caso do Banco Master já passou da fase do vamos ver. Né? Já passou dessa fase faz tempo. Já é realidade e já está sendo investigado. Né? Mesmo que tenha uma tendência aí de quererem encobrir tudo isto, a Polícia Federal já fez muita investigação. Né? E o mais curioso é que, enquanto isto, lá no Supremo Tribunal, o ministro Fachin, veja só, ele que é o presidente do Supremo nesse momento, vem falando em autolimitação. Autolimitação agora? Depois de vocês já terem ultrapassado todos os limites, rasgado a Constituição brasileira, aberto inquéritos sem fundamento, sem terem sido provocados pelo Ministério Público Federal, pelo PGR, Paulo Gonet, agora vocês estão com essa conversa de autolimitação? E ele vem falando isso como se fosse uma espécie de aviso elegante. Ah, não, vamos agora entrar numa autolimitação. O que é isto? Sabe quando alguém diz, se eu não me controlar, alguém vai fazer isto por mim? É mais ou menos isto. É exatamente isto que pode acontecer. E ele já está falando, ciente de que o Departamento de Justiça americano já está aqui no Brasil fazendo essas investigações e, claro, já estão percebendo como os ministros do Supremo estão agindo, né? Como eles estão dentro do problema também. Pois é exatamente este o clima, né? O discurso bonito, né? Fala em transparência, de responsabilidades, fala em moralizar o ambiente jurídico. Só que nos bastidores todo mundo entende o recado. Se continuarem forçando a barra, a reação pode vir de fora. Claro, principalmente dos Estados Unidos. E aí não vai dar mais para fingir. Não vai dar para fingir que não é com eles, que eles não sabiam de nada, muito pelo contrário. A defesa aí da transparência como uma espécie de antídoto para distorções, inclusive as ligadas a relações familiares no meio aí jurídico, parece muito correta no discurso, mas está perdendo a força quando confrontada com práticas que sugerem autoproteção corporativa. Enquanto esse povo troca recado em público, a Polícia Federal tenta passar a impressão de que está tudo sob controle. Dizem que não tem atraso nenhum que comprometa a investigação, que os dados estão sendo analisados e que a perícia segue firme. Só que nada vem a público, né? Somente o que a imprensa descobriu. Mas nomes, detalhes, tintim por tintim, ninguém sabe ainda. Só que vocês sabem como é, não é isso? Quando precisa explicar demais, é porque alguém já começou a desconfiar. É porque já tem gente soltando a língua. E cada dia que passa sem uma resposta clara, evidentemente, né? Vira mais um tempero neste caldo de suspeitas que só engrossa. Só engrossa. Cada dia é um adendo a mais para manchar a imagem dos três poderes. Agora, o que anda correndo solto mesmo é a conversa dentro do próprio Supremo Tribunal. Porque gente importante já anda cochichando que a situação ficou pesada demais
para aquele ministro Dias Toffoli, né? Pesada no sentido aí de constrangedor, quase que insustentável. Ele não consegue encarar ninguém olho no olho, exceto com aqueles que estão junto com ele nesse imbróglio todo, não é? Mas aí surgiu aquela solução clássica, chamada de feijão com arroz. Vamos mandar o caso para a primeira instância. Agora eles querem mandar para a primeira instância. O inquérito da fake news que colocou Jair Bolsonaro prisioneiro e aquela mais de uma centena de presos injustiçados na cadeia, eles não quiseram mandar para a primeira instância. Né? Nada inovador, nada ousado, mas eficiente para tirar o problema de cima da mesa principal do Supremo. E claro, retardar o processo por anos, porque vai para a primeira turma, até que essa primeira turma, o Ministério Público, possivelmente do Distrito Federal, vai investigar, colher provas, blá blá blá, isso leva-se anos. Depois vai para a segunda turma, vai para o Superior Tribunal de Justiça, até chegar no Supremo Tribunal, depois disso tudo, para eles mesmos decidirem se houve crime ou não. Vocês conhecem muito bem como funciona o Supremo e já sabem o final dessa história. Então, é aquele tal negócio. Manda para a primeira instância, resolve tecnicamente, dizem eles, e de quebra tira o foco direto do Supremo Tribunal Federal. No fundo, o que todo mundo percebe, até mesmo para quem só escuta cochichos de corredor, é que ninguém está exatamente correndo atrás da verdade por pura virtude. O jogo parece muito mais sobre reduzir os danos, baixar a pressão e preservar a imagem. E é aí que o fuxico vira algo maior. Quando o presidente fica apreensivo, o Supremo se defende, a polícia se justifica e os ministros procuram uma saída discreta. Porque aí a sensação é de que o sistema inteiro está mexendo, não para esclarecer tudo, mas para garantir que a bomba exploda longe demais de quem manda, de quem está envolvido. E convenhamos, né? Quando o fuxico, quando até fuxico sente o cheiro, ele faz sentido. Quando o fuxico explode, é porque tem coisa séria aí por debaixo dos panos. E o pior não é isto, porque hoje saiu a informação de que o Inácio esteve com o banqueiro Daniel Vorcaro em dezembro de 2024. Né? O Vorcaro que era o presidente do Banco Master. E isso aconteceu num encontro fora da agenda oficial. O presidente da República agindo fora da agenda oficial não é comum. Quando era com Bolsonaro, a imprensa caía de pau, né? Mas com esse aí, parece que fica nas entrelinhas. Mas fato é que ele se encontrou com Vorcaro fora da agenda. Também participou de uma reunião, na época, com o indicado do Banco Central, que era o Gabriel Galípolo. Ele ainda não havia assumido, era só um indicado. Ou seja, vem aí uma pergunta que incomoda. Para que um presidente da República se reúne com um dono de banco fora da agenda oficial e ainda com o seu indicado para futuro cargo de presidente do Banco Central? É claro que o Inácio e o próprio Galípolo já sabiam que havia alguma situação fora dos padrões financeiros e que o Galípolo deveria já se preparar para descascar o abacaxi. Essa informação foi divulgada aí pelo portal Metrópolis e confirmada pela CNN no dia de hoje. Diz que no encontro o Inácio teria ouvido de Vorcaro relatos sobre a situação operacional do Banco Master. A reunião teria sido articulada
por ninguém mais, ninguém menos do que Guido Mantega, né? Que foi o ex-ministro da Fazenda da Dilma Rousseff, né? E que ele pediu uma reunião com o chefe de gabinete pessoal da presidência da República, que na época era o Marco Aurélio Marcola, e chegou a um encontro com Vorcaro e o ex-CEO do Banco Master, Augusto Lima. Após a reunião, após o despacho, eles tiveram então uma conversa com o Inácio. Ora, será que o mandatário brasileiro, o líder petista, era do mercado financeiro? Será que ele era um agente público do Banco Central? Porque o que ele tinha a ver com isto? O que ele teria para conversar com o Vorcaro que não poderia ter sido feito por telefone? Um descartável, daqueles igual nos filmes, né? O cara usa, arranca o chip, quebra o telefone e joga fora. Tá cheirando muito mal, mal demais, né? E aí vem aquela questão, que nem eu comentei no vídeo de ontem, que é da seção 301, lá do Departamento de Justiça americano. O que os Estados Unidos já sabem que nós ainda não sabemos? Hoje, inclusive, o Inácio diz à imprensa que o Inácio conversou por 50 minutos com Donald Trump, falando sobre o Conselho de Paz que Donald Trump criou, que o próprio Inácio, ontem mesmo, estava criticando, dizendo que o Trump está querendo destruir a ONU e criar uma ONU paralela com esse Conselho de Paz, né? Diz aí que o Inácio vai viajar para Washington para se encontrar com Trump. Claro que vai, ele precisa de uma fotografia apertando a mão do maior líder político do mundo. Ele precisa dessa foto, é ano eleitoral. Ele tem que fazer o papel. Mas nós sabemos qual é o pensamento dele. Ele é contra esse Conselho de Paz. Ele ainda não afirmou que vai fazer parte. Vai fazer parte como? Se ele vive praticando atos antissemitas, de que jeito ele vai fazer parte de um conselho desse? Se faz parte, vai ficar chato, porque a turma da esquerda, a turma do Irã, os islâmicos, né? Vão perguntar: ora, Inácio, que é isto? Você está aí do lado do Trump? Qual é? Se ele falar não, fica chato do mesmo jeito. Então ele está numa sinuca de bico. Mas precisa da fotografia. A fotografia fala mais. Ela tem mais peso. Em época eleitoral, o que importa é a imagem. Por isso ele ligou para Trump. Mas, como o próprio Fachin disse, se o sistema, principalmente o jurídico, não fizer uma autolimitação, alguém de fora fará. E o único que é capaz de fazer essa autolimitação vindo de fora é os Estados Unidos. Ou são os Estados Unidos. Tá? Então essa é a situação que encontra-se o Brasil. É a situação que se encontra Brasília. O bicho está pegando. Por isso que esta caminhada feita pelo Nicolas Ferreira tem peso muito importante nesse momento. Porque se houver aí uma ação maior por parte de outros parlamentares, porque não adianta ficar com essa conversinha, né? Ah, o Nicolas fez isso porque está pensando em eleição. Ah, o Nicolas está preocupado com a imagem dele. Essa é a maior bobagem que existe. Até porque se é verdade ou não é verdade, não é o que importa. O que importa foi a caminhada. O que importa foi a comunhão da população participando desse evento. O que importa foi o resultado de ontem lá na Praça do Cruzeiro, em Brasília, aqui na Avenida Paulista, em São Paulo. É isso que importa. Se o Nicolas está fazendo isso para chamar a atenção, ele é político. Qual político não chama atenção? A política é assim. Quem depende de voto precisa chamar a atenção. Só que dessa vez, ele chamou a atenção por uma causa nobre. Volto a dizer, eu já cornetei o Nicolas Ferreira por outros motivos. Apoio a Pablo Marçal, apoiando um candidato à prefeitura do PSD lá em Londrina, né? Não aceitando a indicação de Jair Bolsonaro para dar apoio aqui ao Ricardo Nunes em São Paulo. Mas é uma posição que ele assumiu.
E ontem, e essa semana que passou, ele assumiu essa caminhada, que é muito nobre, muito nobre. E olha, eu acho que tem muita gente, viu, com uma dor de cotovelo do garoto, porque ao contrário do que muita gente pensa, ele pode sim sair candidato a governador do estado de Minas Gerais, porque ele completa 30 anos. Ele já completa 30 anos e pode sair candidato ao governo de Minas Gerais. Não pode para a presidência, mas para o governador ele pode, né? E talvez o Rodrigo Pacheco, nessas alturas, deve estar pensando: meu Deus do céu, como que eu vou encarar esse garoto? Não vai ter jeito, né? Então vamos aguardar, porque muita coisa vem pela frente. Eu acredito aí que acontecerá muitos movimentos que vão chamar a atenção. Já tem gente apostando que aquele ministro vai mandar Jair Bolsonaro para casa. Tem gente apostando, até porque o senhor Michel Temer ontem deixou muito claro que para pacificar o Brasil seria importante dar a prisão domiciliar para Jair Bolsonaro. Se o Temer falou, certamente alguém está se coçando, não é isso? Então, meus amigos, é o que eu tinha para vocês desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, eu sei que vocês vão deixar os likes. Se não gostaram, sinto muito. Mas se você ainda não está inscrito, se inscreva no canal, deem uma força, afinal de contas, temos que seguir adiante, né? Mesmo às vezes contra a vontade, sem condições mentais para fazer um vídeo, porque é pesado ficar todo santo dia lendo essas notícias, né? Mas dependemos disso para ver se esse Brasil se modifica. E eu conto com vocês, espero que vocês tenham um excelente final de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser. E Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.